Líder Paulo Pimenta está inscrito, é verdade, desculpe. Presidente, eu quero lamentar que o senhor Vorcaro não veio aqui hoje. Quero lamentar que o ministro André Mendonça, indicado pelo Bolsonaro para o Supremo Tribunal Federal, tenha concedido essa autorização que fez com que ele não viesse. Eu tinha várias perguntas para fazer aqui para o doutor Vorcaro. Primeiro, esse banco dele não existia. Era um banco desconhecido. Quem ajudou ele a conseguir com o Campos Neto, indicado pelo Bolsonaro para o Banco Central, para que pudesse operar no sistema financeiro da maneira como operou? Por que razão, senhor presidente, Vorcaro, através do seu cunhado Zetel, deu as duas maiores contribuições na campanha eleitoral do Brasil para Bolsonaro e Tarcísio de Freitas? Por que razão o esquema criminoso de Vorcaro pagou para Bolsonaro e Tarcísio de Freitas? Por que razão dois ministros do governo Bolsonaro, João Roma e Ronaldo Vieira Bento, são diretores do Banco Master? Por que razão um dos diretores é casado com uma Flávia, ex-secretária-geral do governo Bolsonaro? Que relações são essas que permitem que este banco tenha captado títulos podres, tenha dado um golpe bilionário e o Banco Central não tenha feito nada? Por que Ibanez pegou bilhões de reais dos servidores públicos do DF? Por que Cláudio Castro pegou bilhões de reais dos servidores públicos do Rio de Janeiro e entregou para esse esquema criminoso que foi o maior contribuição da campanha de Bolsonaro e Tarcísio de Freitas? Estão aqui as digitais que provam. Bolsonaro é filho do esquema criminoso do Bolsonaro e esta investigação vai ficar clara. Lava sua boca, seu mentiroso. Senhores. Presidente. Presidente, Pela ordem, presidente. Não, por gentileza. Deputado, numa próxima oportunidade, eu vou pedir Vossa Excelência para se retirar do plenário. E eu não vou sair. Não, Vossa Excelência terá que sair, porque caso contrário... O senhor vai ter que fazer que nem o Dino, me tirar com a polícia daqui. Eu não vou diminuir meu mandato porque o senhor quer ficar aí badeando pro lado da esquerda. Falta de respeito. A sessão está suspensa por 5 minutos. Gente, eu preciso retomar minha intervenção no final, tá? Não é a primeira vez, presidente. Não é a primeira vez que o senhor fala que vai me tirar daqui. Deputado. E nem membro é. Senhores, vamos. Está reaberta a sessão. Eu só vou, mais uma vez, colocar com muita clareza o seguinte: eu tenho um respeito enorme por todos. E tenho buscado respeitar todo tipo e qualquer de opinião. Agora, não vou aceitar com toda sinceridade ser desrespeitado, por quem quer que seja. A opinião pessoal de cada um é problemas. Agora, aqui dentro da comissão, nós temos que nos tratar sempre observando o respeito e a ética desse parlamento. Pedi ao líder Marinho que conversasse, porque não quero tomar, mas se for necessário, eu vou pedir para retirar da sala. Eu lamento, mas eu vou ser obrigado a fazer isso. Presidente, o Lili pediu, senhores, eu quietei, mas se o senhor quer fazer isso, pode mandar comigo, pode mandar o segurança. Ex-senador Medeiros, eu vou pedir mais uma vez a Vossa Excelência que fale, se manifeste com toda a liberdade, mas que respeite com as palavras dos seus colegas, inclusive esse presidente que está aqui. Eu nunca desrespeitei Vossa Excelência em palavra, nunca desrespeitei em palavra alguma a Vossa Excelência. E me sinto desrespeitado aqui, nesse momento. Vamos dar sequência, eu vou devolver o tempo ao líder Pimenta, que estava falando e foi interrompido. E na sequência nós vamos dar a oitiva dessa casa que está prevista aqui. E eu peço, por gentileza, que a gente se contenha, porque uma coisa é a manifestação, outra é a ofensa. Pois não, Excelência? Eu havia pedido pela ordem, não tinha falado ainda, acho que o senhor não viu, só se eu puder falar logo em seguida. Será dada a palavra. Obrigado. Pois não. Pode restituir meu tempo, por favor. Senhor presidente, a minha manifestação foi uma manifestação com um único objetivo: entender. Entender por que o ministro André Mendonça, que foi indicado para o Supremo Tribunal Federal pelo Bolsonaro,
não permitiu que o Vorcaro viesse aqui hoje. Isso tem alguma coisa a ver com o fato de que o esquema criminoso do Vorcaro foi quem mais contribuiu para a campanha do Bolsonaro, do Tarcísio? Que relação existe entre o fato de que 2 ministros do Bolsonaro hoje são diretores do Banco Master e que a ex-ministra da Secretaria-Geral do governo Bolsonaro é casada com um dos principais diretores do Banco Master? Senhor presidente, que relação existe de cumplicidade entre o esquema criminoso que foi criado dentro do governo Bolsonaro, que tinha como presidente do Banco Central Campos Neto, que se omitiu, senhor presidente, e permitiu que este banco desse um golpe bilionário no país, oferecendo remuneração de capitais muito acima do que o mercado pagava. E mesmo assim, mesmo havendo toda essa suspeição, o governador do DF, Ibanez, pegou bilhões de reais dos servidores públicos. O governador do Rio de Janeiro pegou bilhões de reais dos servidores públicos e colocou nesse esquema criminoso para enriquecer quem, senhor presidente? Quem enriqueceu, senhor presidente, com esse esquema criminoso montado? Bolsomaster. Bolsomaster é o nome desse esquema criminoso criado no Brasil dentro do governo Bolsonaro. Pois não, excelência. Com a palavra, o deputado Marcel Van Hatten. Senhor presidente, impossível não começar a fala reagindo imediatamente à fala anterior, porque aqui deveria estar, de fato, Daniel Vorcaro, que muito bem Vossa Excelência fez em antecipar a oitiva pela urgência para que estivesse conosco hoje aqui, e que não veio, no fim fugiu da raia, porque é um absurdo, mas a gente está ficando acostumado já, lamentavelmente, com isso, que os depoentes façam um acordo, conversem com Vossa Excelência por meio de seus advogados e depois não apareçam. Por que será que não apareceu? Será que não era por motivo justamente de que toda essa narrativa do governo cairia por terra com o senhor Daniel Vorcaro sentado ali? Porque, veja bem, Lewandowski, ministro do Lula até poucos dias atrás, R$250 mil de contrato com o Master por mês. Manteiga, R$1 milhão de contrato com o Master por mês. A esposa do Moraes, 129 milhões de reais de contrato. O Lula recebeu o Vorcaro 3 vezes fora da agenda no Planalto, senhor presidente. E com o Galípolo, sem que ele tivesse avisado o então superior presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. E aí, para concluir, senhor presidente, foi trazida aqui uma questão de ordem pelo deputado Marcon sobre o encontro numa mansão. E sabe quem esteve presente e é dono da mansão? O pessoal do Grupo Fictor. Meu Deus, não é possível. Que era o comprador do Master. E aí o povo do PT vem aqui dizer que não tem nada a ver com o Master quando eles tentaram fraudar, sim, esta CPI com esse tipo de gravação apócrifa, ilegal e que depois foi desmentida pelos próprios autores. Por isso, senhor presidente, quem tem medo do Master realmente é o PT, o Lula, e este governo que está afundado até a lama nesse escândalo. E, aliás, senhor presidente, até muito estranho para encerrar aqui, pelo que sai nas notícias, que talvez amanhã Renan Calheiros viria a recebê-lo. Por que Renan Calheiros teria crédito com o Vorcaro e essa CPMI do INSS não? Acho que essa pergunta, mais do que retórica, ela é esclarecedora. Muito obrigado, senhor presidente. Pois não, excelência. O que posso dizer em relação a ele vir aqui, ou qualquer, não estou colocando, é que aqui ele não teria benefício nem privilégio nenhum. Aqui ele teria que responder como uma pessoa comum. Eu não concordo em ter que mandar um avião da Polícia Federal buscar um banqueiro para vir depor com custo, com dinheiro pago pelo contribuinte brasileiro. Não concordo com isso. Eu penso que isso é um privilégio absurdo. Se ele tivesse preso, era uma outra coisa. Mas vamos aguardar. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui.
E a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!